tudo bom? Eu sou Thalita Rabelo, professora no IFMG, Campus Governador Valadares, e nós vamos estar juntos durante toda essa disciplina de matemática básica. Eu sei, matemática não é um assunto que agrada a todo mundo, mas eu espero que seja um momento de muito aprendizado, um momento leve e que você desfrute e goste bastante dessa disciplina. Então, vamos lá? Para nós começarmos, então, vamos falar de um assunto bem interessante, que é conjuntos numéricos. Quando a gente pensa em conjuntos, a gente pensa na junção de vários elementos que possuem características em comum. Nesse caso aqui, como são numéricos, então é um conjunto de números que possuem alguma característica em comum. Por exemplo, números inteiros, que são aqueles sem vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, eles possuem o quê? Aquela característica ali em comum. E aí, então, o todo desses números é chamado de conjunto. Como, por exemplo, aqui, quais são os elementos que compõem o conjunto A? O número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o conjunto A é composto por esses elementos. E nós temos alguns tipos de conjuntos que são os mais comuns. Por exemplo, aí já até falei ali atrás, né, deu um spoiler, conjunto dos números naturais. São os números que usamos para contar coisas, começando então a partir do 1, porque não existe menos uma casa, menos um computador, menos... Não, então a gente começa do 1 em diante e ele vai até o infinito. Então, por que tem essa reticência aí, esses 3 pontinhos depois do número 10? Porque não tem fim. Enquanto existirem números, eles vão sendo contados. Então, começa no 1 e vai até o infinito. Outro tipo de conjunto são os conjuntos inteiros. Então, o que seria esse conjunto inteiro? Aquele que não tem vírgula. Então, eles vão incluir tanto os números negativos como os números positivos e o interessante aqui, o zero. Então, são todos os números que não têm vírgula. Então, menos 50, menos 30, menos 1, 0, 1, 2, 10. E aí você me pergunta, Thalita, mas por que tem 3 pontinhos para um lado e para o outro? Porque ele é infinito dos dois lados. Dá lá menos 1 zilhão e não sei quantos, e mais 1 zilhão e não sei quantos. Fazem parte desse conjunto inteiro. Só não pode ter vírgula. Então, são números inteiros. Então, como eu falei, essa reticência vai aparecer tanto no início como no final. Outro conjunto aí são os racionais, e eles são expressos pelas frações, ou então pelas vírgulas. Então, quanto que é 1 dividido por 2? É 0,5. Então, ó, todos esses números que têm uma dízima que ela não é sempre para sempre, ela vai ser composto, né, vai compor o conjunto dos números racionais. Então, tanto frações, nós ainda vamos ver sobre o que são frações, mas tanto frações quanto dízimas periódicas, dessas 0,5, 0,6, 0,1, elas são parte desse conjunto de números racionais. Outro conjunto aí são os números irracionais. Irracionais, gente, não é porque é um número que não tem razão, tá? Eles só são que não são expressos por frações simples, como eu tinha falado lá, 0,5, 0,2. Por exemplo, aí, o famoso pi, que a gente viu lá no ensino médio, que, ai meu Deus, 3,14 não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou a raiz quadrada de 2 também vai dar uma dízima periódica infinita. 1 dividido por 3 dá 0,33333 e uma dízima periódica infinita. Então, esses números que não tem fim aí na divisão, ou esses números gigantescos, né, como o pi, que não tem também, raiz de 2, estão nos números irracionais.
Outro conjunto aí são de números reais, e esse aqui é a junção de tudo. Então, ele vai juntar os números irracionais com os números racionais. Então, ele inclui todos os números possíveis que existem no planeta Terra, no planeta Júpiter e em todos os outros planetas, certo? Para a gente entender, então, olha só, o conjunto de números reais, então, ele vai englobar todos os números, os irracionais e os racionais. E os conjuntos de números racionais vão englobar todos os inteiros. Aí você pode me falar assim, uai, Thalita, mas você falou que os números racionais eram fração? E são mesmo, mas vamos lá, quanto que é 2 dividido por 2? Então, fração de 2 sobre 2 não é 1? Então, ó, o 1 vai estar lá no número natural. E quanto que é menos 3 dividido por 3? Não é menos 1, desculpa. E aí, então, menos 1 vai estar no conjuntos inteiros. Então, essas frações, elas, quando a gente divide o numerador pelo denominador, eles vão dar um número ou natural ou um número inteiro. E como a gente tinha falado, vocês lembram que lá no número inteiro tinha reticência para um lado e para o outro? Depois do zero ali, ó, vão ser todos os números comuns com números naturais. Ficou mais claro agora? Espero que sim. Então, continuando aqui, existem também conjuntos e subconjuntos. O que seria um subconjunto numérico? É um elemento que faz parte de um elemento maior. Como assim, Thalita? Não entendi nada. Vamos para um exemplo. Se considerarmos que o conjunto A contém todos os números naturais, você lembra o que era o número natural? Número 1, 2, 3, 4, 10, 50. E o conjunto B contém todos os números ímpares. Agora ficou difícil, hein? Quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, por aí vai. Podemos dizer que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. O que isso quer dizer, então? Olha só, que o conjunto B ele está dentro do conjunto A, que é um conjunto maior. Ou seja, B está contido em A, ou A contém, né, tem ali dentro dele o conjunto B. Certo? Então, a gente pode falar tanto que A contém B ou que B está contido em A, ok? Parece um português assim meio diferente, mas olha, A então contém, está ali dentro dele o conjunto B. E B está contido, ele está dentro do conjunto A, certo? Outra característica aí de conjuntos, união. O que seria união? O próprio nome já diz, né? União, a junção, todo mundo junto. Então, a união dos conjuntos numéricos é uma operação que combina todos os elementos, tanto de um conjunto quanto de outro conjunto. Então, vamos imaginar aí que o conjunto A seja 1, 2 e 3. E o conjunto B, 3, 4 e 5. Então, qual que seria a união com B? 1, 2, 3, 4 e 5. Porque a junção de todos os números. E esse U aí, ó, vai simbolizar a união. Então, como que seria aí, graficamente, a união desses dois elementos? Lembrando que não vamos ter duas vezes o número 3, porque é apenas um número 3 que existe. Então, ele vai ser em comum com os dois conjuntos, igual está mostrando aí na figura. Outra operação que nós temos é a interseção. O que seria, então, a interseção? Seria aquele elemento que é comum aos dois conjuntos. Então, olha só, voltando naqueles dois conjuntos, A é 1, 2 e 3, e B é 3, 4 e 5. Qual que é a interseção? Qual que é o único número que aparece nos dois conjuntos? É o número... Vamos ver se vocês sabem. Isso aí, um número 3. Esse U de cabeça para baixo aí, que está significando interseção. Certo? Tranquilo até aqui?
Espero que sim. Vejo vocês na nossa próxima aula. Não deixem de conferir o nosso e-book. Até lá!